Se queres otimizar o teu estudo e receber os resultados que verdadeiramente mereces, este é o vídeo para ti. Hoje vamos falar de 6 passos fundamentais que vão revolucionar a forma como estudas e te vão permitir ultrapassar cada fase de avaliação do internato com muito mais tranquilidade. Olá, o meu nome é Joana Bastardo, sou recém-especialista da MGF e estou aqui para te ajudar a simplificar o teu internato e o teu estudo. Há pouco mais de um ano atrás estava eu em pleno 4º ano de internato, assoberbada, com consultas, a fazer o meu currículo, a estudar para a TEM e com 2 filhos pequenos em casa, e percebi que a forma como eu estava a estudar não estava a ser suficientemente eficaz para os meus objetivos. E o que eu fiz então salvou-me a vida, que foi tirar um bocado do meu tempo para aprender a estudar. Eu li artigos, li livros, ouvi podcasts, fiz 30 por uma linha e aprendi vários conceitos e técnicas que me salvaram a vida e que me permitiram concluir o 4º ano com sucesso. E são precisamente 6 destes conceitos ou passos fundamentais que eu venho hoje partilhar contigo para que o teu estudo seja o mais tranquilo e produtivo possível. Então, um estudo de sucesso depende de 3 etapas: a preparação, o estudo em si e a reta final. Hoje vamos falar das 2 primeiras etapas, porque são aquelas que levam mais tempo e que acabam por criar a base de todo o processo de aprendizagem e memorização. A reta final já diz respeito aos últimos dias antes do exame e o próprio dia do exame e aquilo que nós podemos fazer para otimizar a nossa nota. Mais para a frente poderemos falar disso, mas para já vamos nos focar na base do estudo. Vamos então começar. Como para qualquer empreendimento, se nós queremos ter sucesso, temos de começar por um bom plano. Então, relativamente ao nosso estudo, o que é que quer dizer ter um bom plano? Começa por sabermos exatamente quais são os nossos objetivos formativos, criar um plano de estudo de acordo com os mesmos e, por fim, reunir todo o material de estudo de que necessitamos para o levar a cabo. E então, no que diz respeito ao internato de MGF, não há melhor forma de saber quais são os nossos objetivos formativos do que o nosso documento preferido, que é o guião de formação. O guião de formação está disponível online e diz-nos exatamente para cada ano de internato o que é que nós devemos saber e que competências é que devemos adquirir. Claro que estes objetivos são cumulativos, sendo que quando nós chegamos ao 4º ano e ao exame final, devemos dominá-los a todos. E então é este documento que nos vai permitir perceber exatamente o que nos é exigido para cada ano e para cada exame e depois criar um plano de estudo adequado. O que é importante ter em mente quando vamos fazer um plano de estudo? O nosso plano de estudo não deve ser exaustivo, ele não nos deve criar ansiedade, não nos deve dizer quantas páginas é que devemos estudar por dia ou quantos resumos é que devemos fazer. O nosso plano de estudo deve ser um fio condutor. Permite-nos estimar o tempo que temos para dedicar a cada tema e, mais que isso, tira-nos a ansiedade e o stress e aquela perda de tempo constante de estarmos a tentar perceber o que é que vamos estudar hoje e o que é que vamos estudar amanhã. E isto vai ser particularmente importante quando nós já estamos a chegar a uma fase mais avançada em que já estamos cansados, já temos o nosso cérebro a fritar completamente e a última coisa que precisamos é de nos preocupar com a logística. Aí nós só temos que nos preocupar com o estudo. A logística tem de ficar definida logo desde o início. Criamos o plano de estudo e seguimos-lo até ao fim. Óbvio que este plano vai ser flexível, nós não temos que seguir tudo à risca, temos de ter folgas, temos que ter exceções, tudo bem, mas temos de o conseguir seguir, em geral, para nos trazer maior tranquilidade e mais segurança no que estamos a fazer. Outra coisa que é muito importante termos em mente quando estamos a criar o nosso plano de estudo é que devemos sempre começar por aqueles temas que são mais complicados ou com os quais nós nos sentimos menos à vontade. Porquê? Porque quando nós começamos a estudar, estamos muito mais frescos, a nossa capacidade de compreensão e memorização é outra. Portanto, é muito melhor para nós começarmos com aquilo que é mais exigente, que nos vai exigir mais, porque é nesta fase que temos maior capacidade para o conseguir. Mais para a frente, quando começamos então a ficar cansados, saturados, quando já não conseguimos dedicar tanto tempo e tanto esforço mental ao estudo, se nós já estivermos a chegar a temas com os quais já nos sentimos mais à vontade, dos quais já nos lembramos melhor, vamos conseguir um equilíbrio entre as nossas capacidades e aquilo que nos é exigido. E até, na pior das hipóteses, se acontece alguma coisa e nós perdemos os últimos dias ou até semanas de estudo, esperemos que não, estamos mais salvaguardados porque aqueles eram precisamente os temas que nós já conhecíamos melhor. Portanto, é sempre uma tranquilidade que nós temos, é mais uma segurança sabermos que estamos a prioritarizar aquilo em que nos sentimos mais deficitários.
Outra questão que também é importante termos em mente quando estamos a criar o nosso plano é que não devemos agendar só o estudo em si, mas também períodos de revisão. E estes devem ser frequentes e devem deixar espaço para rever não só aquilo que foi estudado nessa semana ou na semana anterior, mas mesmo todos os temas que foram vistos desde o início. Porque, como vamos ver mais à frente, é muito importante estarmos frequentemente a rever aquilo que já foi estudado. E então, uma vez criado o nosso plano de estudo, o que é que nos falta fazer? Juntar todo o material de que vamos precisar para o pôr em prática. E o que é que isto inclui? Todos os livros que temos que são relevantes, os resumos que já fizemos ou que foram partilhados connosco, slides que temos guardados, trabalhos, exames e testes anteriores que são de extrema relevância, como vamos ver à frente. Tudo aquilo em que nós nos pudermos basear, vamos juntar, organizar numa pasta. O que é muito importante manter em mente relativamente à etapa da preparação? Esta etapa é fundamental, no entanto, não deve consumir demasiado o nosso tempo, porque quanto mais depressa nós conseguirmos passar para a segunda etapa, melhor é para nós. Vamos então falar de como estudar. Existem 2 princípios fundamentais do estudo, que são baseados em evidência científica extensíssima e que levam aquilo que é o nosso estudo clássico a exponenciais inacreditáveis. Foi verdadeiramente isso que eu senti o ano passado. E são eles: a prática de recuperação e a repetição espaçada. E eu vou falar de cada um deles a seguir. E então, o primeiro princípio fundamental, a prática de recuperação, ou Retrieval Practice, Active Retrieval, há uma série de expressões. Mas o que é que quer dizer? Basicamente, nós memorizamos muito mais quando nos estamos a tentar lembrar de algo do que quando estamos a interiorizá-lo. Ou seja, é muito mais eficaz nós lermos qualquer coisa e logo a seguir irmos para uma folha ao lado tentar escrever tudo o que nos lembramos sobre isso, do que voltarmos a ler outra vez e outra vez e outra vez. Em 2021 foi publicada uma meta-análise pela Springer que reunia mais de 2.000 estudos que comprovavam que existe um benefício moderado a elevado em aplicarmos técnicas de prática de recuperação no nosso estudo. E que técnicas são estas? São todas aquelas que nos obrigam a recuperar a informação de dentro de nós. Obrigam-nos a lembrar, em vez de estarmos simplesmente a ler ou interiorizar passivamente aquilo que está numa folha de papel ou num slide. Vou-te dar 5 exemplos de técnicas de prática de recuperação que são excelentes. Em primeiro lugar, o simples realizar um exame ou teste passado, que é uma coisa que nós fazemos muito no fim do estudo para ver o nosso grau de conhecimento e que devíamos aplicar logo desde o início, porque é aquilo que nos vai ajudar a perceber o tipo de pergunta que nos vão colocar, mas também a memorizar muito mais e aprofundar o nosso conhecimento sobre todos os temas. Temos também a utilização de flashcards, em que temos folhinhas digitais ou físicas que têm de um lado um conceito ou uma questão e que nós lemos e nos tentamos lembrar da resposta ou da definição e depois vamos ver se estávamos corretos, que também é uma forma muito prática de estudar. A realização de brain dumps, que é um dos meus preferidos, em que basicamente pegas numa folha qualquer e começas a escrever tudo de que te lembras sobre um tema, sobre uma patologia, sobre um conceito, o que tu quiseres. É super simples, porque basta teres uma folha e basta teres uma caneta e tu podes fazer sobre o que quiseres e depois basta ires rever o tema e vais ver que consegues memorizar muito mais e aprofundar. É explicar a alguém, por exemplo, estás com um amigo, um familiar ou até mesmo um colega e tentas explicar uma patologia, um conceito, vai muito de encontro com o brain dump. No entanto, tens aquela pressão adicional de estares a falar com uma pessoa, de teres de verbalizar, organizar a informação de uma forma ainda mais compreensível e que te permite criar ligações que se calhar ainda não tinhas e também te apercebes se há lacunas ou não, se de facto percebeste, porque às vezes na teoria parece que sabes qualquer coisa, mas quando tens de aplicar percebes que te falta ali qualquer coisa, que há ali qualquer coisa que ainda não fez clique, e estes exercícios ajudam muito a perceber isso. E por fim, o 5º exemplo, e este é muito interessante: se tu gostas de fazer resumos, há 2 pequenas alterações que podes fazer na tua criação de resumos que vão otimizar a tua memorização exponencialmente, que são fazeres o resumo de memória, ou seja, em vez de estares a ler e a resumir ao mesmo tempo, leres e a seguir ires resumir, ou podes fazer as 2 coisas, fazer em formato pergunta-resposta. Ou seja, em vez de fazeres uma coisa clássica como
A DPOC caracteriza-se por tosse matinal com expectoração, etc, etc. Podes fazer pergunta: sintomas de DPOC? Resposta: tosse matinal, expectoração, etc, etc. E então, depois de teres o resumo, podes fazer um exercício quase como um flashcard. Lês a pergunta, tentas lembrar-te da resposta e depois vais verificar. E é muito mais eficaz para a memorização. E então estas 5 técnicas tu podes começar a aplicar já hoje e permitem-te utilizar a prática de recuperação e vais ver que fazem mesmo a diferença. É natural que no início do teu estudo tu não queiras logo começar com uma prática de recuperação, porque tu tens de ter uma base teórica para o fazer. No entanto, a chave está em fazer essa introdução, esse estudo clássico inicial o mais breve possível. Ler os resumos, ler os slides, tudo bem, óbvio que terás de o fazer. No entanto, tenta fazer isso o mais depressa possível e passar para as práticas de recuperação, mesmo quando ainda te parece desconfortável. O facto de ser desconfortável só prova que vai ser ainda mais eficaz. Com a ressalva da realização de testes e exames passados, porque se tu fizeres um exame passado antes de começares o estudo clássico, vais ver que consegues perceber muito melhor o que te vai ser exigido e conseguirás dirigir muito mais a tua atenção para os tópicos que te serão mais relevantes. E isso faz todo o sentido. Pronto, e então este era o primeiro conceito fundamental de estudo, que é a prática de recuperação. O segundo conceito é a repetição espaçada. No século XIX, um psicólogo chamado Hermann Ebbinghaus descobriu um fenómeno a que deu o nome de curva de esquecimento. E esta curva era, na prática, uma função da nossa capacidade de retenção de acordo com o tempo. Ou seja, quanto de determinada informação nós nos lembramos à medida que o tempo passa. E esta curva mudava de acordo com a força de uma memória. Ou seja, quanto mais emotiva, relevante ou intensa fosse determinada memória, mais tempo nós a conseguíamos reter. Mas a verdade é que grande parte da matéria que nós estudamos não é assim tão relevante para nós, muito menos emotiva. Portanto, é natural que aquilo que nós lemos não fique muito tempo na nossa memória. Então, o que é que o Hermann Ebbinghaus postulou que poderia ajudar a aumentar a força de uma memória, ou seja, tornar algo mais relevante aos olhos do nosso cérebro? A repetição espaçada, isto é, uma técnica em que nós revisitamos aquela informação que queremos memorizar várias vezes ao longo do tempo. Inclusive, ele determinou os intervalos de tempo ideais a que nós devemos rever a informação de forma a que elas fiquem mais tempo retidas e eventualmente façam mesmo parte da nossa memória a longo termo. Para teres uma ideia, se tu hoje estudares determinado tema, daqui a 7 dias ter-te-ás esquecido de 90% da informação que leste. E por isso é que é fundamental que no teu plano de estudo tu incluas diversos períodos de revisão, porque tudo aquilo que tu estudas tens de revisitar repetidamente para que ele entre na tua memória a longo prazo. E repara, tudo aquilo que tu conseguires interiorizar mais profundamente agora, todas as memórias a longo termo que tu conseguires criar, serão coisas que só precisarás de revisitar levemente nos próximos exames e nos próximos anos e serão aqueles temas que ficarão para o fim do teu plano de estudo. De forma a que possas priorizar os teus novos objetivos formativos e assim não entrar em burnout. Portanto, prática de recuperação e repetição espaçada, estes são os 2 conceitos fundamentais que podem revolucionar o teu estudo, acredita, porque revolucionou o meu, e podem fazer com que a tua vida seja muito mais agradável, tornar o teu estudo um prazer, um gosto e não sentires que estás a estudar para o exame para esquecer tudo a seguir. Sentis que estás a estudar para o teu conhecimento de base, para a tua prática clínica e para o teu bem-estar e a tua segurança. Ainda dentro desta etapa do estudo, há um terceiro passo, entre aspas. Eu digo entre aspas porque não é bem um passo, mas é algo que é tão importante que tem de estar aqui sublinhado, que é a promoção do bem-estar físico e mental. E então do que é que eu estou a falar? Estou a falar de fazer várias pausas ao longo do dia, respeitar a nossa capacidade de concentração, que é finita, e nós precisamos de fazer pausas para a recuperar e para a manter. Estou a falar de dormir pelo menos 8 horas todas as noites, porque é fundamental para o cérebro o sono, para conseguir interiorizar, reter a informação, da mesma forma que é fundamental a prática de exercício físico, diária, pelo menos caminhadas, que os estudos indicam que a memorização é muito mais eficaz se houver prática de exercício físico,
manter uma alimentação extremamente saudável, rica em nutrientes, porque o nosso cérebro também precisa dos nutrientes para conseguir reter a informação e memorizar, manter uma vida social ativa, estar com aquelas pessoas que nos dão um reforço positivo, que nos motivam, que nos ajudam. Manter a hidratação, beber muita água. É importante lembrarmos que o nosso cérebro é 99,9% de água, ok? Eu estou a inventar esta percentagem, mas o nosso cérebro parece gelatina, portanto eu acredito que seja mesmo muita água. E fazer tudo aquilo que nos ajuda a sentirmos física e mentalmente bem, porque no fim o nosso estudo, e principalmente no internato, tudo o que é uma formação superior, é uma maratona, não é um sprint, e nós temos de ter capacidade física e mental para a manter consistentemente a longo prazo. Portanto, não descures o teu bem-estar, ok? Isto é fundamental. Pronto, vamos então, um resumo rápido para terminar. 2 etapas e 6 passos. Primeira etapa, etapa de preparação. Portanto, temos de saber quais são os nossos objetivos formativos e, de acordo com esses objetivos, vamos criar o nosso plano de estudo. E, por fim, vamos juntar todo o material que precisamos para levar esse plano a cabo. E a segunda etapa, o estudo, onde vamos aplicar 2 conceitos fundamentais, que são a prática de recuperação e a repetição espaçada, e sempre respeitando o nosso bem-estar físico e mental, com as nossas pausas, o nosso descanso, o nosso exercício físico e a nossa alimentação. E era isto que eu tinha para partilhar hoje contigo. Muito obrigada pela tua atenção, espero que tenhas gostado. Deixa nos comentários se te pareceu relevante, se há algum destes passos que gostasses que expandíssemos mais. E não te esqueças de pôr like, se gostaste, e de subscrever o canal. Obrigada pela tua companhia e até à próxima!